Na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou desse episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Piece. Muito bem, para começar, temos a capa onde o Luffy disputa corrida com um guepardo, ou algo muito parecido. Inclusive, curiosidade, as garras do guepardo não se retraem como os outros felinos. Elas se parecem mais com garras de cães, porque são melhores para corrida. Enfim, voltamos com o resultado da batalha. O corpo todo dividido do Bug cai no chão e o Zoro dá como encerrada a luta. Ele chega a ter certa desconfiança e até comenta, ele morreu muito fácil. Também chama a atenção o pessoal rindo. Mas, Zoro ignora tudo isso. Na cena, tem um balão mirado no Bug, dica de que o sujeito ainda está vivo. Mas, o Luffy pediu ajuda para sair da jaula e o Zoro foi resolver a questão. Quem ficou prestando atenção foi a Nami, ela estava muito chocada e sem entender o motivo dos piratas estarem rindo da morte do capitão deles. Vai ver que o cara era um tirano odiado. Inclusive, se ela estava tão atenta assim, como ela não viu, né? Ela estava de frente para a cena do crime. Mas tudo bem, a cena segue com o Zoro indo até a jaula e confirmando que para abrir seria necessário uma chave, além de comentar, não posso cortar barras de aço. Nesse momento os piratas começam a gargalhar feito malucos. Sem entender nada, Zoro exigiu que entregassem a chave. Sem brigas, só passem a chave ou vou bater em todo mundo. No entanto, do nada, o Zoro sentiu uma fisgada na barriga, uma mão flutuante usou uma faca para atravessar a barriga do camarada. E vale dizer, o Bug ter errado essa facada é sacanagem. O Zoro estava completamente entregue na situação e o cara errou. Fora que, relendo, é muito interessante perceber pontas que foram amarradas no futuro, já que sei sobre tudo o que vai acontecer. Mas também é bom ver que as transformações de alguns personagens vão acontecendo aos poucos. Nessa batalha com o Bug, o Zoro dá um mole terrível. Ele já sabia que o pirata tinha poderes de um fruto, ele vê os membros da tripulação sorrindo e, ainda assim, ele baixa a guarda e acaba ferido. Sem falar de outras situações que aconteceram no futuro da história. Aí tem gente que simplesmente esqueceu desses momentos e acha que o Zoro se tornou mais sério por uma escolha de roteiro ou porque foi deixado de lado. Esse momento é incrível, um descuido onde ele e o Luffy poderiam ter morrido, saca? O acúmulo desses acontecimentos faz uma pessoa mudar. Mas bem, Zoro consegue afastar a mão e o Bug revela finalmente o nome e o poder do seu fruto. Bara Bara no Mi, na nota de rodapé diz que Bara significa pedaço, ou seja, fruta do pedaço. Bug é o homem em pedaço, capaz de separar o corpo, o que o torna, bem dizer, imune a qualquer golpe cortante. A revelação deixa a Nami chocada, ela já ouviu sobre frutos do diabo, mas sempre achou que fosse um mito. O Zoro lembrou disso agora, ele tinha esquecido desse detalhe, mísero detalhe. Já o Luffy ficou surpreso por conhecer um monstro. A chamada hipocrisia, né? Dito isso, o Bug é bem humilde e não esconde que errou seu ataque surpresa, apesar disso, o Zoro está mijando pela barriga. Bem, nesse momento, o Zoro faz uma reflexão sobre o seu vacilo gigante. Ele tinha informações sobre o Bug e as ignorou. Ele veio para salvar o Luffy e agora está quase impossibilitado de lutar. E pra mim isso é muito massa. Leio algumas histórias supostamente chinesas, a maioria é copia e cola do caralho. E raramente isso aparece por lá. O Zoro parando e refletindo a merda que fez. Tudo estava lá e ele ignorou, dessa forma, chegar onde ele quer chegar vai ser difícil. Bom, enquanto a tripulação enlouquece, Nami está vivendo uma crise. Já que a situação fica cada vez mais difícil pro lado dela. Mas, quem realmente ficou puto foi o Luffy. Foi tanta raiva que ele não se conteve e gritou, atacar pelas costas é golpe sujo, seu narigudo babaca do caralho. A tripulação e a Nami, que conhecem bem a fragilidade emocional do Bug em relação ao nariz, ficaram em choque. Já o Bug, ele alcançou um novo nível de raiva. Como resposta, ele atacou o Luffy enviando seu braço para dar uma apunhalada no camarada. O golpe foi tão forte que fez a jaula balançar, mas, incrivelmente, Luffy segurou a faca com os dentes e, achando pouco, quebrou a faca com uma mordida. Aí eu pergunto, o que caralhos ele está fazendo dentro da jaula com uma mordida dessas? Qual o sentido disso? Bom, de qualquer forma, Luffy aproveita para ameaçar o Bug, isso porque ele está nessa posição mesmo. O Luffy diz, malandro, vou bater em você, mas vou bater tanto que nem seus familiares mais próximos vão te reconhecer, você vai olhar no espelho e não vai se reconhecer, entendeu? Quer que desenhe, mas, a ameaça é vista como uma piada. De um lado, o Bug rir, do outro, o Luffy rir também.
Bug toca no ponto central, o que o Luffy pode fazer preso. E quando diz isso, ele pede para os piratas rirem com ele. Esse bando do Bug é qualquer coisa. A cara de bando figurante que nunca mais vai aparecer estava lá, isso ninguém pode negar. E a cena segue com o bando rindo de um lado e do outro. Do nada, Luffy manda o Zoro fugir. Sinceridade, não entendi o plano do Luffy. Fuja Zoro, enquanto ele estava amarrado e dentro de uma jaula. Acabei de pensar que não era um plano, era só ele dizendo, sai fora, se for pra morrer, que morra só eu. Zoro entendeu. Quem não entendeu foi a Nami, que começou a gritar, vai embora pra onde, animal? Ele veio salvar, lembra? E acho importante dizer, ele ainda não salvou ninguém. Nesse momento, Nami percebeu que contar com a ajuda de um cara preso em uma jaula e outro maluco ferido pra fugir era uma completa loucura. Bug também não ficou parado, ele atacou o Zoro disparando seus dois braços, cada um com uma faca que mais parecem cutelos. Bug chama isso de Barabarahou, canhão de mãos, e nesse caso, ele está aumentando o poder do golpe ao usar as facas. Agora que o nome e o poder da fruta foi revelado, Bug precisa gritar antes de usar o poder para funcionar. É tipo um mago que precisa recitar o encantamento. Vamos estabelecer que falar o nome do golpe é a forma justa de lutar. Não, né? Quando alguém quer te matar, não existe justo ou injusto. Enfim, inclusive, voltando 2 páginas, olha onde o Zoro está, meio metro do canhão, 10 centímetros a mais ou 10 a menos, pois bem. Voltando, Bug ataca e o Zoro corre enquanto defende. De repente, o ataque do Bug aparece a uns 10 metros do Zoro que está dando a vida na corrida. Na cena seguinte, ele se abaixa e brau. Ele vira o canhão contra o Bug e seu bando. Mas, porra, me desculpa, mas essa sequência é completamente maluca. Ela não faz sentido e ponto. As mãos simplesmente somem. O Bug estava a papo de 3 metros do Zoro e de repente está a mais de 10 metros. As mãos não conseguem alcançar o Zoro quando ele chega no canhão e depois que ele vira, as mãos não estão em lugar nenhum. Inclusive, o canhão parece muito maior agora. E dito isso, tempo para impedir que o canhão fosse disparado, tinha para dar e vender. Zoro virou o canhão, pediu ajuda a Nami e a explosão veio. O Bug nem tentou impedir. Outra coisa que pensei, o Bug não poderia dividir o corpo e deixar a bola de canhão passar por ele. Ou, entendi a Bug Dama errado todo esse tempo. Enfim, de qualquer forma, o disparo acertou quem tinha que acertar. Depois do sucesso, Zoro finalmente pergunta quem é a Nami e o Luffy já confirma que ela será a navegadora. Vemos que um pouco de comida pode conseguir empregos. Mas a Nami recusa, porém, discutir com o Luffy é muito difícil. Maluco parece criança, ela manda ele pensar em coisas mais importantes, como por exemplo, sair da jaula. Mas o Zoro tem outra ideia. Ele decidiu carregar a jaula nas costas. Isso fez a ferida sangrar ainda mais, mas em tempos difíceis, decisões difíceis devem ser tomadas. Além disso, a explosão não fez nada realmente. Só prejudicou o chão. O Bug, que supostamente tomou a bala na cara, está suave. E bom, o One Piece começa finalmente a dar indícios do que vem pelo futuro. Bug mais parece que se molhou e rolou na terra do que alguém que tomou uma super bala de canhão na testa. Bom, Bug volta e descobre que o pessoal fugiu e, pra piorar, a chave da jaula também sumiu. Enquanto no topo do bar os piratas se recompõem, Zoro puxou o Luffy para o topo de uma casa. Uma diferença que lembro, na animação, o trio foge e fica no meio da rua. Aqui, o Zoro carrega o Luffy pra cima de uma casa. Agora, se esconder dentro de uma casa era uma ideia tão difícil assim de ser dita ou pensada. Não tinha como ir muito longe, mas ficar no telhado não é melhor que ficar no meio da rua. De qualquer forma, Zoro diz que eles precisam terminar o que começaram. Já o Luffy está indignado, já que não consegue fazer nada dentro da jaula. No momento, as cordas foram retiradas. Quando? Nem queira saber. De volta ao bar, o Bug estava cuspindo fogo pela venta. Ele acabou de atualizar as coisas, de meros ladrões para verdadeiros inimigos. E assim declara que não descansará enquanto não os capturar. Corta para o próximo capítulo e ele está muito bem sentado e descansando. E foi isso, terminamos o capítulo 11, o voo.